Glória a Deus, aleluia. Engrandecido, exaltado és o nome do nosso Deus. Saúdo a todos neste momento com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez no nosso momento de reflexão. Momento este em que Deus tem nos proporcionado conhecer um pouco mais da sua palavra. E eu, pastora Francélia, mais uma vez estou aqui e quero ler a palavra do Senhor juntamente com vocês. Precisamente no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 2 a seguir, que diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Palavra maravilhosa esta, mas eu quero estar frisando, queridos, simplesmente do versículo 2, as palavras: estavam lavando as redes. O nosso Deus, na sua infinita glória e majestade, que tem feito assim de tudo para poder guiar seu povo em caminhos retos, em caminhos de vitória, proporcionando o melhor para o seu povo, ele também deixou escrito aqui algo muito importante, uma história. Se você for olhar assim no geral, uma história simples dos pescadores, após uma noite inteira tentando pescar, estavam já à beira da praia, cansados por uma noite de trabalho sem sucesso, estavam lavando as redes, quando Jesus chega, pede um dos barquinhos, entra dentro, está ali ensinando a palavra e certamente olhava para aqueles homens lavando a rede. Ao terminar o seu sermão, ele vira para eles e fala: volte ao mar alto e lance a rede. No momento, Pedro fala: Senhor, passamos a noite inteira tentando, mas por tua palavra iremos novamente. E quando Pedro assim o fez, grande foi a pescaria naquele momento. Mas o interessante, quando o Senhor fala, que deixou aqui escrito, que eles estavam lavando as redes. Amados, quando chega nesse ponto que fala sobre os discípulos estarem lavando, ou seja, até então os pescadores estarem lavando as redes, nós podemos trazer para o nosso cotidiano e imaginar quantos estão lavando as redes, quantos estão fazendo já, tendo já a última expectativa, quantos estão já desistindo. No momento em que os discípulos, que os pescadores lavam as redes, eles estão lavando as redes para guardar, ou seja, para encerrar. Foi uma noite de frustração, foi uma noite de decepção, foi uma noite de gastos, porque para ir ao alto mar tem gastos, com todas as espécies ali de redes, de meios que eles usavam para pescar. Então teve gasto, teve frustração, teve decepção. Terá ainda mais, porque ao retornar para casa, as mulheres, as famílias, com certeza esperam que eles cheguem com novidades, com o peixe, com a fartura, com o meio que eles vão ter que usar para poder sobreviverem. E eles estão ali certamente pensando como ia ser, como iria ser, ao chegar em casa dizer: não tivemos uma noite frustrada. Então, só Deus para entender e compreender como estava o coração daqueles homens. Eles já estavam dando de tudo, eles fizeram de tudo, mas não conseguiram nada. Mas o nosso Cristo é tão interessante e tão lindo, que ele chega naquele momento e ele observa a situação daqueles homens. Ele observa eles lavando, ele observa eles conversando, porque Deus vê tudo, Deus conhece as intenções do coração, Deus conhece o nosso pensamento antes mesmo de nós pensarmos, e certamente Cristo estava observando, por mais que ele estivesse ensinando aqueles que o ouviam, mas também observava o sentimento e o coração daqueles homens. E certamente não é diferente hoje,
Por mais que eu e você, talvez nem naquele momento estejamos pensando como iremos solucionar nossos problemas, mas Deus já sabe. Deus já sabe e Deus tem a solução. Talvez hoje eu falo com alguém que já está lavando as redes, que já tentou de tudo, que já fez de tudo para mudar sua situação, para resolver seus problemas financeiros, seu problema emocional, seus problemas familiares, conjugais e tal. Talvez você já tenha dado de tudo, talvez você pensou, se não foi a última cartada, foi a última tentativa, eu vou desistir, vou acabar. Eu vou nesse momento recolher as ferramentas, ou seja, eu vou deixar de tentar fazer aquilo que eu não consigo. Até um tempo eu fiz, mas agora eu não consigo mais. Mas Jesus vê a sua situação. O Senhor está sabendo o que está se passando com você. É o momento de você nessa hora ouvir Deus falar. É o momento de você ouvir a hora certa de Deus na sua vida. Porque às vezes nós tentamos em hora errada. Nós avançamos o sinal enquanto ele está vermelho. Deus está dizendo não é a hora, porque para Deus tudo tem a hora. Aqueles homens, aqueles pescadores achavam que aquela era a hora da fartura, que aquele momento, aquela noite anterior teria sido a noite em que ia ser uma noite de sucesso, mas não era, porque tudo está no tempo de Deus, tudo está na hora de Deus, e Deus iria mostrar a sua grandeza e seu amor para aquele povo naquele exato momento. O mais interessante da história é que a gente pode observar que quando eles terminam de lavar as redes, e Jesus termina de fazer, Jesus termina de aquele sermão, o que acontece? Jesus vira para eles e diz, vá, jogue a rede em alto mar. E jogando a rede em alto mar, o que acontece? Vocês vão jogando a rede em alto mar, o que vai acontecer? Vai ter peixe, vai ter fartura. Pedro chega e fala, Senhor, tentamos a noite inteira. Senhor, tentamos, ou seja, assim, Senhor, eu fiz de tudo. Senhor, o que eu poderia fazer, eu fiz. Ele poderia, nesse momento, até ter, falado, aqui não menciona se por várias vezes ele mencionou isso para Cristo. Mas ele disse, Senhor, a noite inteira tentamos, ou seja, até agora, Senhor, nós tentamos. O que eu sabia fazer, eu fiz, Senhor. Senhor, eu sou entendido. Pedro era um pescador nato, então ele tinha experiências. Mas ele ouviu a voz de Deus. No momento em que o Senhor fala assim, vai em alto mar, agora lança a rede. Ele diz, Senhor, passamos a noite inteira tentando, mas porque mandas, nós iremos. É tão bom quando você obedece a voz de Deus na hora exata. Quando você diz sim para o Senhor no momento certo, em que Deus fala e você cumpre. A palavra de Deus diz que Pedro ouviu a voz do Senhor e foi, juntamente com os discípulos, com os outros pescadores. O que acontece? Eles nunca pescaram tão grande quantidades de peixe como naquele dia. Foi uma pescaria tremenda, foi uma colheita linda. Era tantos peixes que eles tiveram que falar para os outros que estavam à beira do mar, que levasse os barcos para ajudar a pegar aquela grande quantidade de peixe. Quando nós não desistimos de lutar e esperar no Senhor, é assim. Quando a gente ouve o momento certo de Deus, e por mais que o que Ele nos mande fazer, a gente já tentou, mas a gente obedece sem interpelar o Senhor, sem murmurar e sem lamentar, acontece, porque aí Deus está mandando. Não é porque você quis fazer, é porque Deus está mandando. E quando Ele fala, tudo se cumpre, porque tudo está debaixo do seu poderio. Então é assim. É dessa forma. Você já pode ter lavado as redes, mas se Deus está te mandando, vá. Se Deus novamente fala para você, vá, agora é a minha hora, agora é a minha vez, então vá novamente. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo. E quando o milagre de Deus chega tão imenso, a graça e o poder, que o milagre que era para ser nosso alcança outras pessoas. Porque Deus faz assim. Deus nos exalta e ainda demonstra para os outros que nos exaltou. No momento em que eles pegam aquela quantidade grande de peixe, eles falam para os outros, venham nos ajudar. Veio, e os outros pescadores vieram, e certamente eles também foram agraciados com este milagre. Então faça tudo no tempo de Deus, no momento de Deus. Não desista. Por mais que você parou por um tempo, mas se Deus agora está te mandando, levante tua cabeça.
Porque talvez você foi sozinho, porque se Deus estivesse na direção tinha dado certo. Mas agora Deus irá te direcionar. E você vai fazer as mesmas coisas que você fez, porém agora com a autorização de Deus. Porém agora no comando do Senhor. E agindo Ele, quem pode impedir? Então fique nessa graça, fique com esta palavra. Levanta teu ânimo, levanta tua cabeça. Eu tentei, tente novamente, porque agora Deus está no comando. Ouça a voz singela do Senhor, ouça a voz do Senhor e faça tudo no tempo de Deus e você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Que Deus continue abençoando você grandemente, que a gloriosa graça e paz do Senhor esteja sobre sua vida, sua família e tudo que te pertence. E sempre age no tempo de Deus, espera no tempo do Senhor, porque você será bem-sucedido. Deus abençoe a todos, fiquem todos na gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.